A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, nesse momento maravilhoso, aqui, nesse momento presente, às 12 horas, aonde nós estamos num propósito, no propósito de Daniel, de orarmos 3 vezes ao dia. A primeira oração e a primeira gravação, ela acontece às 9 horas da manhã, que é a terceira hora do judeu. E depois nós temos a oração e a gravação ao meio-dia, que é a sexta hora do judeu. E depois nós temos às 18 horas, que é a hora undécima do judeu, com todo um significado sobre essas horas, que um dia, no melhor momento, nós iremos explicar com mais detalhes. Mas agora nós estamos na segunda fase desse dia. É a hora que Daniel se colocava de joelho, e muitos dos servos anteriormente e posteriormente faziam isso, mas Daniel ele ficou marcado porque esse ato ele manteve ele constantemente e ele o honrou com a sua própria vida. Nada o impedia de fazer isso. Tanto é que a história do próprio profeta Daniel nos conta que usaram isso contra ele, mas usaram para glorificar o nome do Senhor. Porque quanto mais o servo de Deus, aqueles que buscam o nome do Senhor, eles são perseguidos, mais a obra de Deus ela avança, mais ele fortalece, mais ele magnifica, mais ele é glorificado. Então eu te convido nesta tarde a nós estarmos orando juntos. Nesse momento é tarde para mim, meio-dia. Mas o momento que você estiver assistindo este vídeo, ele pode ser qualquer momento, pode ser as suas 12 horas, a sua sexta hora, a hora que você vai ficar em reverência e vai também orar ao Senhor, porque conforme eu sou necessitado de uma bênção da parte de Deus, eu acredito que você que está assistindo esse vídeo também tem essa necessidade, porque esse vídeo chegou até você, não foi por acaso. Foi porque era necessário que você escutasse o que você vai ouvir. Então, para isso, nós vamos nos preparar, orando dentro dessa profecia, dentro desse comportamento, dentro desse propósito de Daniel, de orarmos 3 vezes ao dia e ali participarmos de um banquete da palavra do Senhor. Vamos orar? Aqueles que puderem podem fechar os seus olhos ou podem permanecer na reverência que assim desejarem. Senhor, meu Deus, nesta tarde maravilhosa desse dia, do terceiro dia do ano, ó Deus, onde o Senhor nos chamou, ó Deus, para esta grande obra, ó Deus, para esse grande projeto, a qual o Senhor mesmo deu o nome de Atos dos Apóstolos. É um projeto de Atos dos Apóstolos, onde nós iremos receber do Senhor as direções para termos atos semelhantes aos atos dos apóstolos. O Senhor está trabalhando nas nossas ações, no nosso interior. E essa edificação, ó Deus, como o Senhor mesmo tem revelado, ela será edificada sobre uma base sólida, sobre uma rocha, sobre 4 colunas. E nessas colunas o Senhor irá fazer essa fundação para edificar essa igreja, a igreja de Atos dos Apóstolos, aonde o nome do Senhor há de ser glorificado em todos os cantos desta terra, porque nós sabemos que onde há uma alma necessitada, ali esta palavra vai chegar. Por isso, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos neste momento, ó Deus, fortaleça as nossas vidas. Quando estou fraco, estou forte. Quando estou forte, estou fraco.
Mas quando eu estou na presença do Senhor, sou inabalável, invariável, fortalecido pelo teu poder. Por isso, nesta hora, Senhor Deus, a peleja a qual nós passamos, cada um de nós, a que eu estou passando, a que os teus filhos que estão ouvindo estão passando, Senhor, segura pela mão direita, fortalece, Senhor Deus, com o poder da tua cura, com o poder da tua palavra. Manifesta, Senhor Deus, a tua graça, para que o teu nome possa ser glorificado. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar conosco, que o teu Espírito Santo possa estar conosco e ele possa trazer alento, possa trazer salvação, paz, alegria ao nosso coração. Ao lermos a tua palavra, ao meditarmos nela, ao ouvirmos ela, o teu nome possa ser engrandecido dentro de nós. E que uma grande obra possa começar a surgir neste momento, pensamentos diferentes, coração diferente, alma transformada, espírito purificado, para o teu nome ser glorificado. Conceitos, meu Pai, modificados, teorias, Senhor Deus, derrubadas. Agora, mas a tua palavra sendo um alicerce forte para que nós possamos construir essa grande obra. Assim nós oramos ao Senhor e te pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu convido agora você a acompanhar comigo através da sua Bíblia, da sua espada, se você tiver. E se não, você pode acompanhar somente prestando atenção, porque esse formato a qual está sendo feita essa obra é o formato que Deus me deu. Nós temos tecnologia para colocar fundos maravilhosos aqui, fundo musical, fazer tudo aquilo que vocês conhecem de mais lindo de tecnologia na internet. Mas o Senhor nos chamou para essa obra rústica nesse momento, para simbolizar que nós estamos começando a fundação da Igreja de Atos dos Apóstolos. E fundação, vocês sabem como é, né? É ferramenta bruta, é cavadeira, pá, balde, ponteiro, marreta, porque pedras aparecerão no caminho da fundação dessa coluna. Mas o Senhor será conosco, seja no sol, na chuva, no frio, mas o alento do Senhor é conosco. Porque esse projeto é edificado sobre 4 colunas, como profecia de Deus vinda para mim, um pobre necessitado, um pequenino que sou. Mas o Senhor me mostrou essas 4 colunas, e essas 4 colunas explicando para vocês, é o Evangelho de Mateus, é o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Essas são as 4 colunas, os 4 pilares que sustentam esta igreja. É daqui que saiu todo o recurso para que a igreja de Atos pudesse existir até os dias de hoje. E nesse momento nós estamos reedificando, nós estamos reconstruindo esta igreja. E você faz parte desta igreja, deste momento. Vamos ler a palavra do Senhor? A palavra do Senhor nos diz assim, no livro de Mateus, no capítulo 8. E sucedendo ele, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se queres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a sua mão, tocou, dizendo, quero,
sê limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse-lhe: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A sogra de Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos. E curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda de além. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que for, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recolher a cabeça. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permita que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, com seus discípulos seguindo, eis que o mar se levantou numa grande tempestade qual que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos,
que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os endemoniados gersenos. Os endemoniados gersenos. E tendo chegado a outra banda, a província dos gersenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aqueles caminhos. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e chegaram à cidade e divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Louvado seja o nome do Senhor. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a leitura da Tua palavra, ela é maravilhosa. Ela realmente é a coluna da Tua igreja. A Tua palavra, ela é a fortaleza, é o ensinamento, é o colegiado para novos atos. Meu Deus, que o nome do Senhor seja glorificado e que esta palavra ela possa encontrar lugar no nosso coração. Assim, meu Deus, nós te oramos, nós te pedimos, sê conosco, para que o teu nome possa ser glorificado. Aqui, irmãos, nós conseguimos perceber algumas coisas claras que não precisam ser muito exploradas. Nós temos como títulos, o Senhor me tocou para falar novamente o título. O Senhor já começa curando um leproso. A lepra fala do pecado. O Senhor, quando entra na minha vida, entra na sua vida, Ele já entra purificando você dos seus pecados, porque dos seus pecados Ele já não se lembra mais. Na sequência, é estimulada a fé. Quando nossos pecados eles são purificados, a fé ela surge. Aí vem a história do centurião, que nem precisou que Jesus fosse até a sua casa. Então, no meio de nós, no meio dessa grande multidão a qual essa palavra está chegando, você na condição que você está, essa fé, ela existe dentro de você. Basta você colocar para fora. Aquele homem era um centurião. O que significa isso?
ele tinha 100 homens ao seu comando. E ele fazia parte da segurança de Roma. Ele era um militar, ele não era judeu, ele era um militante de Roma. Mas o Espírito tocou nele, porque ele tem um coração amoroso, ele teve um coração amoroso, ele cuidava daqueles a quem o serviam. E alguma coisa disse para ele: Jesus Cristo pode resolver este problema com este criado, porque certamente esse criado era um servo a qual ele tinha um grande apreço, a qual ele tinha um grande sentimento de amor e carinho e respeito. Porque ele não conversaria com um judeu tão simples, tão humilde, com apenas uma túnica, sem beleza e sem formosura. Mas o Espírito de Deus estava sobre o Senhor. A virtude de Deus brotava em seus poros. E todos aqueles que estavam com o coração, conforme aquele centurião, eram rapidamente comovidos a tomar do Senhor uma bênção. E assim o Senhor operou uma cura, um milagre invisível pela fé. Curou a lepra, surge a fé. E no momento da caminhada da fé, surgem os intempéries desta vida, tipificado sobre a sogra de Pedro, já um discípulo do Senhor, já um acompanhante, já um visualizador dos atos do Senhor Jesus, para se formar os atos dos discípulos, para se tornar os atos dos apóstolos. O Senhor, ele conhece a sua necessidade, conhece a minha necessidade, a necessidade da nossa casa. Ele sabe onde está a enfermidade no seu lar, no meu lar. E Jesus prontamente, ele cura essa enfermidade. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, independente da nossa fé, independente em quem nós cremos, independente do que nós somos, independente do que nós estamos fazendo, não interessa aquilo que você sabe, aquilo que eu sei, aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, aquilo que eu já fiz, não importa. O que importa é o momento presente, diante da presença de Deus. Jesus cura, ele abre as portas para que você possa continuar. Uma enfermidade, uma porta fechada, uma desavença, um descontentamento, o Senhor, ele acalenta o teu coração e cura. Uma dor, o Senhor cura. Uma febre, tudo isso é simbólico para que a obra de Deus possa parar. Mas o Senhor fez a cura. E depois ele ensina como nós devemos seguir ele. Seguir com sinceridade, porque a sua lepra foi curada. Os seus pecados foram perdoados. A sua fé brotou. Você percebeu que o Senhor está cuidando da sua vida, do seu lar, do seu trabalho. Agora ele quer te ensinar como seguir ele. Seguir o passo a passo. Ser obediente, ter um coração aberto. E quando você se propõe a fazer isso, uma grande tempestade, como diz aqui, Jesus apazigua a tempestade. A grande tempestade, ela surge. Trovões, ventos, relâmpagos, ondas altas e baixas, elas balançam o barco da tua vida e nós ficamos com medo e dizemos: Senhor, não vou aguentar essa luta, essa peleja é muito forte, você não sabe o que eu estou passando.
Você não sabe o que eu estou sentindo, mas Jesus Cristo sabe. E uma vez que o Senhor Jesus, ele te curou da lepra, do pecado, você sabe a quem buscar, você sabe a quem incomodar, você sabe a quem manietar, insistir. E assim fez os discípulos. Eles, na maior peleja mental, no maior transtorno emocional da vida deles, no mar, que é o mundo, eles atônitos, gritando, socorro, e agora vamos morrer. Sempre tem alguém que fala, não, Jesus está lá embaixo. Olha onde ele estava, embaixo, na sua humildade, descansando no Pai, no seu corpo físico. E nós não aguentamos, né? Mesmo que o Senhor fale, agora eu estou descansando. Como exemplo, profeticamente, irmãos, só abrindo um adendo, nesse momento o Senhor Jesus está nas bodas do Cordeiro com Deus. Porque ele veio e venceu. Cumpriu aquilo que é a vontade do Pai, abriu a porta da salvação lá no madeiro. E agora ele está na boda do Cordeiro. Está em festa. E a gente sabe disso. Mas a gente fica rogando ele o tempo inteiro. Toda hora chega um pedido lá. Ele em festa. Mas mesmo assim, ele nos atende. Como devemos seguir a Jesus? Sempre humildes e contritos no coração. Porque Jesus apazigua a tempestade da sua vida. Uma vez que você se entregou a Ele, Ele faz a obra. E temos que deixar Ele fazer do jeito dele. Porque Ele é melhor, Ele é bom nisso, tá? Ele conhece tudo, Ele nos criou. Então é bom quando nós entregamos o nosso coração. E logo nesse momento da tempestade, que os homens ficam atônitos e falam, meu Deus, quem é este homem? Ah, olha só, pessoas que já andavam com ele há tempos, dormiam com ele, comiam com ele, falaram dessa forma. Mas que homem é esse? Que até o vento, olha o fenômeno natural, e o mar lhe obedecem. Eles do lado de Jesus, eles não conheciam na profundidade como deveriam. E às vezes é assim conosco, né? O Senhor está do meu lado aqui, mas eu ainda pergunto, Senhor, cadê o Senhor? Estou sozinho. Quem é o Senhor? Fez tantas maravilhas. Quem é o Senhor que criou os céus e a terra? Meu Deus, me ajuda, não é? E logo na sequência surgem as opressões, não é? Tipificando aqui nos endemoniados gersenos, furiosos, bravos, sagazes, no mais baixo nível de vibração espiritual, atormentadores. Eles surgem para nos tirar do caminho. Mas a palavra fala que Jesus tem uma palavra de autoridade sobre todos os seres, sobre toda a matéria, sobre todas as coisas. Jesus tem uma palavra de autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida, e Ele assim a nos deu. Tanto é que os demônios, as enfermidades, as maldades, as mazelas que seguem-se, dialogaram com Jesus e perguntaram o que você veio fazer antes do tempo aqui. Se tu já chegaste aqui, então, ainda pediram, ainda foram gentis, não é? Olha que estranho. Então, mande para essas manadas, para que seguiremos o nosso caminho, para que sigamos o nosso caminho. E Jesus Cristo sempre humilde, não é? Ele não é petulante, ele não é imperador. Ele podia dissecar, dizimar
aqueles espíritos imundos naquele momento, mas não era chegada a hora. E mesmo assim o Senhor o fez. Então vai, sai daqui, vai para lá. Deixa esse povo em paz. Mas a palavra ainda mostra, com todos os detalhes, não é? Que mesmo operando maravilhas, porque certamente aquela província era uma província de muita tormenta devido a essa legião que estava agrupada ali, tinha conseguido encontrar uma brecha. Aquelas pessoas viviam em desarmonia, de uma forma diferente. Tanto é que quando a notícia chegou ao grande público, digamos que seja um bairro, não é? Muitos se reuniram e foram diante de Jesus e falaram, ó, por gentileza, a gente nunca viu esse troço, a gente não sabe nem se comportar com isso, por favor, se retire daqui. Quantas vezes isso acontece conosco, né? Quantas vezes, né? Quantas vezes acontece isso conosco? Quantas vezes? Várias vezes. Por isso que neste momento eu te convido a nós abrirmos o nosso coração e deixarmos Deus operar grandes maravilhas na nossa vida, para o nome do Senhor ser glorificado. Eis aqui o capítulo 8 de Mateus e uma pequena explanação. Neste vídeo 8 do projeto de Atos dos Apóstolos, nós entramos em um território de milagres extraordinários. Jesus demonstra sua autoridade sobre as doenças, sobre a distância e até sobre as leis da natureza, quando ele acalma um mar revolto. Se de repente você está enfrentando uma tempestade ou precisa de uma cura física ou espiritual, para recomeçar a sua vida, de onde você estiver, no período que você está assistindo esse vídeo, este estudo ele vai, com certeza, fortalecer a sua fé. Toma posse da sua bênção, porque Ele é maravilhoso. Assim eu declaro essa bênção sobre a sua vida, sobre a minha vida. Peço desculpa pelas interrupções e quero dizer para você que a edição ela não foi permitida por Deus, ela vai ser feita assim direta. Mais na frente, eu estou esperando em Deus a direção para fazermos de uma forma melhor, porque eu quero buscar sempre o melhor para a obra de Deus. Mas agora estamos na fundação e muitas coisas vão acontecer. Eu deixo aqui uma palavra, um pedido de gentileza. Você chegou até aqui o final, que você possa deixar o seu like, fazer um comentário de fé ou qualquer comentário que eu estarei respondendo e que você possa compartilhar esta mensagem para aquele amigo, para aquela amiga que você tem certeza que está necessitado de ouvir. Sabendo que nós estaremos este ano inteiro nesta construção. E este ano inteiro nós estaremos desfrutando desse projeto de Atos dos Apóstolos. São 3 mensagens por dia. Às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Eu deixo aqui o meu forte abraço, beijo no coração
e a paz do Senhor Jesus. E que Deus nos abençoe.